Todo mundo já ouviu falar sobre o dízimo, mas será que a forma como ele é ensinado hoje tem algum fundamento bíblico? Muita gente associa o dízimo automaticamente à igreja, como se fosse uma regra que nunca mudou. Mas o que poucos percebem é que o dízimo, do jeito que é praticado em muitos lugares, já não tem a mesma base do Novo Testamento. Esse vídeo é um convite para repensar, não com rebeldia, mas com base, contexto e fidelidade ao que diz a palavra de Deus. A origem do dízimo remonta aos tempos antigos e não começou com Moisés. Gênesis nos apresenta duas figuras centrais, Abraão e Jacó. Abraão, após uma batalha, entrega voluntariamente a 10ª parte dos despojos a Melquisedeque. Um ato único, pontual, sem qualquer mandamento e também sem repetição. Depois, Jacó, neto de Abraão, faz um voto com Deus. Se for abençoado, dará o dízimo de tudo. Novamente, uma ação voluntária, condicional, que deixa claro que o dízimo não era uma prática comum entre os patriarcas. Ele existia, mas não era uma regra e nem uma expectativa constante. Só mais tarde, com a lei mosaica, o dízimo passa a ser uma ordenança específica para Israel. E mesmo assim, muitos se surpreendem ao descobrir que não era apenas um dízimo. Na verdade, eram 3. Um destinado aos levitas e sacerdotes, outro para as festas nacionais, e um terceiro a cada 3 anos, onde eram destinados aos pobres, viúvas e estrangeiros. Quando somamos tudo, o povo de Israel contribuía com mais de 23% de sua produção anual, não apenas 10% como todos conhecem. E mais, parte desses dízimos eram consumidos em celebrações junto ao povo, ou seja, não era apenas um imposto religioso, mas também uma forma de comunhão e cuidado entre o povo de Deus. Com o tempo, até mesmo no Velho Testamento essa prática se tornou negligenciada. Profetas como Malaquias denunciam a infidelidade do povo, afirmando que reter o dízimo era, na verdade, roubar a Deus. Mas essa crítica era feita num contexto muito claro. Os sacerdotes, que dependiam desses recursos para sobreviver, estavam sendo abandonados. O povo não cumpria mais o mandamento da lei, e isso colocava em risco a estrutura do culto e do cuidado social. Porém, é preciso lembrar que ainda estamos falando de Israel, sob a antiga aliança. A nova aliança ainda não havia começado, e é aí que muita confusão se estabelece. Quando Jesus menciona o dízimo em Mateus 23:23, ele está falando aos fariseus, homens que ainda viviam sob o peso da lei. Jesus não os elogia por dar o dízimo, mas os repreende por esquecerem a justiça, a misericórdia e a fé, coisas muito mais importantes. E mesmo quando cumpria os ritos da lei, como pagar o imposto do templo ou participar da Páscoa, ele fazia isso como um judeu ainda debaixo da velha aliança. O Novo Testamento, de fato, só começa com sua morte e ressurreição. Mas então o que diz o Novo Testamento? Paulo é claro. Não impõe o dízimo como mandamento. Ao invés disso, ensina sobre generosidade, constância e proporcionalidade. Em 1 Coríntios 16, ele orienta os irmãos a separarem ofertas conforme a prosperidade de cada um. Em 2 Coríntios 8 e 9, ele elogia igrejas pobres que contribuíram com alegria, mesmo em meio à necessidade. O padrão do Novo Testamento não é percentual, é coração. É dar com alegria, segundo o que se tem, não segundo imposições. O Novo Testamento também nos chama à responsabilidade para o sustento pastoral. Paulo afirma que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. Ele mesmo foi sustentado por igrejas como os filipenses que enviaram ofertas para suas necessidades. Tudo baseado na liberdade e no amor, não em um percentual fixo. Não há no Novo Testamento nenhuma cobrança de 10%, nenhuma fiscalização de quanto alguém ofertou. O que há é o encorajamento à generosidade e ao cuidado mútuo entre os irmãos. Talvez a grande questão não seja se você dá 10, 15 ou 25%, mas se você é generoso, constante e fiel na sua oferta. Se você participa ativamente do sustento da obra, dos missionários, dos pastores e dos necessitados. E mais ainda, se você faz isso com alegria e não por obrigação. Muitos usam argumentos para defender o dízimo como padrão cristão.
mas a ausência de qualquer mandamento claro sobre isso no Novo Testamento, em textos que tratam diretamente de finanças e generosidade, nos mostra que talvez estejamos forçando um modelo antigo numa realidade nova. É claro que há pessoas sinceras que praticam o dízimo com fé e gratidão. E sim, Deus pode abençoar essa prática, não por causa da porcentagem, mas por causa do coração generoso. O problema está quando a prática vira doutrina obrigatória, quando a ausência de um percentual fixo é usada como desculpa para a avareza. O que o Novo Testamento exige é generosidade sincera, proporcional, frequente e alegre. E se você faz isso com 10%, ótimo. Mas se você pode fazer mais, por que não? O dízimo, como preceito legal e normativo, ficou no passado. Mas o princípio da generosidade permanece vivo e mais exigente. A justiça do cristão, como disse Jesus, deve exceder a dos fariseus. Isso significa que não estamos dispensados de contribuir, estamos chamados a ir além. Não pelo medo de maldição, mas pelo desejo de ver o reino crescer. Não porque alguém impôs, mas porque o amor nos move. Se esse conteúdo te trouxe um pouco mais de entendimento, compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. Talvez essa mesma dúvida entre tradição e liberdade esteja no coração de alguém próximo a você. E um simples compartilhamento pode ser o começo de uma transformação. Se você quer continuar trilhando esse caminho de fé, considere se inscrever. Assim você não perde os próximos episódios e continua crescendo nessa jornada de fé e entendimento. Ative o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. A verdade liberta e a boa teologia transforma.